Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Lucena, responsável pela disciplina Políticas e Gestão da Educação. Nessa disciplina ela está sendo oferecida nesse semestre em caráter remoto, em função da pandemia que está em curso, não só no Brasil, como no resto do planeta, né? Eu havia comentado com vocês que disponibilizaria uma pequena videoaula explicando o primeiro texto dessa parte do nosso curso, que é o texto do Michael Apple, intitulado Consumindo o Outro, Branquidade, Educação e Batatas Fritas. Né? Ele é um texto que foi muito comentado no período em questão, escrito nos anos 90, mas que, por incrível que possa parecer, né, é uma discussão que ainda está posta nos dias atuais, ela não se superou. É lógico que ali nos anos 90 você tinha uma conjuntura um pouco diferente do que é hoje, mas a dimensão dos processos de internacionalização do capital, os processos produtivos transnacionais e os impactos de cunho cultural inerentes à construção daquilo que o autor chamou do conceito de branquidade, que depois a gente volta a esse tema, eles estão em aberto até hoje. Penso eu que para nós entendermos esse texto, é necessário conceituar algumas questões, né? Porque, como vocês podem ver, o texto é dividido em duas partes específicas, né? A primeira parte nos remete à discussão de compreender o próprio sentido do processo de globalização e de mundialização do capital. Né? Existe uma discussão teórica sobre isso, que ela é profunda, se são os mesmos, né? Você tem ali o grupo do François Chesney, que aborda o conceito de mundialização. No Brasil, particularmente o Ottaviani e o Milton Santos foram grandes percussores do conceito de globalização. E sem querer esgotar o tema em questão, eu penso que é necessário estabelecer talvez algumas diferenças, né? Mesmo estando eles no campo de cunho dialético. Né? Em primeiro lugar, quando a gente analisa o conceito de globalização e a gente percebe que houve uma espécie de uma banalização desse conceito, porque foi entendido como um processo inerente ao modo de produção capitalista. Né? E, na realidade, essa tese em si, ela não vamos dizer assim, talvez não responda ao próprio processo de constituição histórica do conceito. Quer dizer, quando a gente analisa o conceito de globalização, o ponto de análise é a cultura, não que se restrinja propriamente apenas a ele. Não é o caso, não. Mas o conceito de globalização ele tem a ver com um conjunto de processos de mediação em nível nacional e nível internacional, ao qual você tem um movimento de cunho cultural, do qual cultura subordina outras culturas. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Né? Esse, por si só, não é um fenômeno novo. Né? Quando a gente analisa a história da humanidade, você vê lá desde da Grécia Antiga, né? Roma, Alexandre o Grande, enfim, os recortes que são possíveis de ser feitos, a gente observa que você tem um processo que se deu, o qual os grandes processos de vitória militar foram acompanhados de processos postos de culturas também que submeteram culturas. É aquela velha questão que se põe que para você dominar o outro, você tem que fazer com que ele pense como você. Né? Não é uma vitória meramente isso que eu estou falando de inspiração aí do pensamento do Maquiavel. Logicamente, o pensamento do Maquiavel para muito além disso, mas só para introduzir, é que você tem um processo posto ao qual
A verdadeira dominação, ela parte de um processo ao qual, quando você consegue fazer o outro pensar como você, a própria resistência, teoricamente, se reduz, né? Porque ele não se vê como diferente, ele se vê como um igual, né? Abre e fecha-se aspas. Então, a dimensão do conceito de globalização, ele se restringe a um conjunto de processos, né? Que se dão tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional, que tem como referência a própria dimensão da centralidade da categoria cultura, que acaba sendo uma espécie de um agente gerador que cria um metabolismo em outras categorias, seja na política, seja na produção, diferentes, né? Que se transformam em busca da criação de uma totalidade. Então, quer dizer, o conceito de globalização em si, ele não é um conceito novo. Ele não é, por exemplo, tal qual foi posto numa ressignificação mais de cunho conservador, como vitória de um processo sobre outro, vitória de um projeto de sociedade sobre outro. Ele não é uma invenção do modo de produção capitalista, mas ao mesmo tempo ainda cabe como categoria para analisá-los, né? Porém, quer dizer, quando a gente analisa o conceito de mundialização, e você tem ali o grupo vocês têm ali o grupo do Chesney, vamos por assim, né, que foi o grande, talvez o maior interlocutor do planeta, né? Essas análises, elas se centram muito, aí sim, no modo de produção capitalista, né? Por que isso, né? Porque as análises, elas estão postas nas leituras e releituras, especialmente do livro do Capital, proposto pelo Marx, né? Dando referência ao livro terceiro do Capital. O livro terceiro e o livro quarto, que foi lá publicado como Teorias da Mais-Valia, depois que o próprio Marx havia morrido. E no livro terceiro, propriamente dito, é onde o Marx recupera os processos de circulação, especialmente das formas reprodutivas do capital, proposto na sua circulação em forma de reprodução de juros. Eu não vou aprofundar essa questão, talvez a gente possa falar sobre isso na aula presencial, e penso eu que para fazer isso numa videoaula ela vai ficar um pouco abstrato, mas caso algum de vocês tenham curiosidade, ou vamos pôr assim, queiram aprofundar sobre isso, a gente pode conversar um pouquinho na aula presencial. Então, são dois conceitos que vamos dizer assim, tanto o conceito da globalização como o conceito da mundialização, que apontam para um processo de um movimento de internacionalização, seja no campo das produções, da produção capitalista, e seja no campo da circulação das culturas, né? do processo de cunho cultural. Por que eu estou tocando nessa questão com vocês? Porque quando a gente analisa o texto do Michael Apple, e o Michael Apple teve aqui em Uberlândia alguns anos atrás, né, a linha de pesquisa do programa de pós-graduação em educação aqui da Universidade Federal de Uberlândia, estava organizando um grande congresso, né, que é organizado ali pela professora Maria Vieira, pelo professor Marcelo Soares, eu não lembro se a professora Mara ainda estava na ativa, né? Imagino que sim, mas era um grande congresso que trouxe a ideia era discutir essas e outras questões, dando referência em âmbito internacional. E esse congresso, no período houve um problema climático e o aeroporto aqui em Uberlândia tinha lá um problema que quando chovia muitos aviões não conseguiam pousar. E ele teve que fazer o Congresso teve que ser realocado de datas, né, para ocorrer. E o Michael Apple estava no Brasil, né? E aí deu uma brecha, uma janela, vamos dizer assim, que liberou de São Paulo para cá. E o Michael Apple veio para cá junto com a esposa, uma botânica, né?
que tinha uma pesquisa na área de botânica sobre Vitória Régia, né? Veio para cá, né? E a gente construiu, especialmente a professora Maria, que estava à frente disso, né? E aí construiu ali um conjunto de atividades para que pudesse pegar, para aproveitar a estada dele aqui, né? Entre essas atividades estão os vídeos que estão aí abaixo, onde a professora Maria e a professora Mara, com uma tradução simultânea do nosso colega, se eu não lembro se é da Federal do Rio Grande do Sul, que já faz muito, fazendo discussões com o autor, né? Esses vídeos que estão aí abaixo foram feitos na TV universitária, né? O qual o Michael Apple disserta sobre um conjunto de questões sobre a política internacional, sobre a educação, enfim, né? Porque o Michael Apple é muito conhecido, especialmente para vocês que estão assistindo, que são de outras áreas do conhecimento, é uma referência em âmbito internacional. Mas, voltando aqui agora ao texto, né, quando a relação da vinda, a gente teve a oportunidade de conversar com o próprio autor, porque você tem questões que são implícitas, que estão no texto, e o Michael Apple, ele usou uma estratégia para escrever esse capítulo, né? O qual ele faz referência ao governo militar de um país, né? E não diz propriamente dito qual é o país. Né? E em conversa pessoal com o próprio Michael Apple, ele nos confidenciou que o país é a Tailândia. Né? Vocês vão observar que em nenhum momento vai aparecer o nome do país. E por que o Michael Apple não coloca o nome do país no texto? Né? Pelo seguinte motivo, até porque o texto não tem nenhuma implicação ética, pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E na realidade, o fenômeno que acontece na Tailândia não é um fenômeno exclusivo da própria Tailândia. Então, a ideia seria que o leitor o leitor, ao fazer a leitura, porque foi um texto, se eu não me engano, que não foi produzido só no Brasil, não sei se ele foi produzido apenas em língua portuguesa, não me lembro desse momento, mas que aquele que fizesse a leitura conseguisse estabelecer dimensões de cunho comparativo. Né? Por quê? Porque o texto, especialmente na sua primeira parte, ele aborda um processo, ele aborda uma discussão teórica, quando o Michael Apple abre o diálogo com a professora, né, da Tailândia, e observem que é um texto ali que quando você lê, eu assim, admiro quem tem essa preocupação na escrita, né? Ele está em uma linguagem que é inteligível. Ele não foi um texto escrito apenas para intelectuais de ponta, aqueles textos que você precisa muitas vezes recorrer ao dicionário para interpretar algumas palavras. Não, ele está numa linguagem inteligível, né? Para que atingisse o maior número possível de pessoas na leitura, né? Por quê? Porque ele aponta uma tendência do capitalismo, que é uma tendência aposta, ela não é nova, ela se intensificou, especialmente com o processo das crises estruturais do capitalismo, que a gente pode conversar também na aula, né, presencial, ou a tal das atividades síncronas, lá como o termo põe, né? Que é a busca por matérias-primas nos diferentes locais do planeta. O que isso significa? Por que buscas de matérias-primas em diferentes locais do planeta? Pelo seguinte, né? Porque você tem vamos dizer assim, nesse processo, um movimento da própria luta de classes expressa que se manifesta de forma diferente nos diferentes cantos do planeta, seja no centro ou seja na periferia.
O que isso significa? Né? Que você tem um nível de... A própria força de trabalho, vamos falar nesses termos, ela possui um nível diferente de organização sindical, que impacta ali um nível de conquistas sindicais que varia de lugar para lugar, né? Então você tem países, por exemplo, que você tem ali leis trabalhistas que são, vamos dizer assim, um pouco mais avançadas, e você tem países que não. Né? Isso é uma longa discussão que impacta no próprio custo da força de trabalho, no próprio custo do acesso a matérias-primas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Você pega, isso acontece não só de diferença de país para com país, mas isso também acontece dentro do próprio país. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês no Brasil. Você tinha e tem, por exemplo, uma produção de suínos que estava no sul do país, né? Ali feita por grandes empresas como a Sadia, ali, entre outros. Eu cheguei a fazer uma pesquisa junto com o meu antigo orientador de doutorado e velho amigo José Claudinei Lombardi, lá da Faculdade de Educação da Unicamp, que a gente foi conhecer essas linhas de produção ali próximo à região de Caçador, que é na região oeste de Santa Catarina, fábricas da Perdigão, enfim, né? Com o processo que se deu de movimento de reestruturação, uma parcela considerável dessas linhas de produção, por exemplo, saíram do sul do país e vieram para Rio Verde, em Goiás, seja por incentivos fiscais, ou seja também pelo próprio custo da força de trabalho. Né? Você tinha uma história do movimento sindical no sul do país, que é um pouco diferente da história do movimento sindical no Goiás, né? No estado de Goiás. Então, esse movimento, ele se dá, isso é um processo, um movimento transnacionalizado, que você tem os capitais circulando. Né? É um movimento propriamente de reestruturação produtiva, o qual você tem a busca de matérias-primas, e essa busca de matérias-primas, de compra de força de trabalho mais barata, potencializa a busca de diferentes cantos do planeta, vamos pôr assim. O texto, a discussão da Tailândia, ela está inserida nesse processo. Né? Porque quando o Michael Apple começa a discutir, a debater, ouvindo as experiências da professora, e ela começa a relatar o processo que se deu no campo, é isso que está posto em disputa. É isso que eles estão relatando. Olha, você tem uma empresa se referindo à batata frita, né? O Michael Apple não cita o nome da empresa, mas quando você lê o livro organizado, o qual esse capítulo ele faz parte, você tem um outro capítulo. Eu não lembro se foi escrito pelo Pablo Gentili, já faz muito tempo que eu vi isso, mas você tem um outro capítulo comentando esse texto do Michael Apple. E no outro, que se não me engano chama-se, acho que é a McDonaldização da cultura, eu sei, faz muitos anos que eu li isso, né? E aí faz referência ao próprio McDonald's, tá? E não é aqui o intuito de denegrir o McDonald's, não é nada disso, não. O que se mostra é que você tem ali um processo, vou pôr dessa maneira, ao qual se buscou se baratear custos. Né? Então, e isso poderia ser no ramo do fast food, como poderia ser em outro ramo. Tá? Isso não se limita, propriamente dito, apenas ao fast food. Né? O que a gente tem observado em nível dos processos de reestruturação produtiva em âmbito internacional é que se constrói uma espécie de uma linha de produção
que busca, dentro desse movimento, né, onde você tem leis trabalhistas mais flexíveis, onde você tem um custo da força de trabalho mais barata, que vai se construindo esse processo. Né? E aí, dentro desse movimento, você vê nas próprias formas de constituição do capital, vamos pôr assim, a busca do barateamento da produção como forma de se buscar reprodução de lucros, né? Enfim, tá? Ora, o que a professora relata no diálogo com o Michael Apple? Que isso, ao contrário de ser uma lei de cunho natural, a qual o, é algo que não se pode ser questionado, porque poderia trazer ao país avanços, como pensava lá o governo do país, da Tailândia, no período em questão. A professora ela faz uma denúncia, dizendo assim: olha, mas para se produzir batatas, tá? Para se cultivar batatas, que depois seriam utilizadas, seriam transformadas nas batatas fritas para ser vendidas pelo McDonald's, ocorreu um processo de mecanização do campo. E esse processo de mecanização no campo, ele impactou em um movimento para assim, olha, mas se as pessoas perderam o emprego no campo, o que aconteceu com elas? Aí a denúncia, né? Mostrando que muitos desses trabalhadores rurais que atuavam no campo, ao perder o emprego, eles foram para cidades, foram morar no âmbito urbano, na capital, e ali entraram em um processo de miserabilização, ao qual o nível de miserabilização ele foi tão forte que muitos nasciam, ao nascer, não tinham uma certidão de nascimento que atestava que eles haviam nascido. Abre, fecha-se aspas, o que eu vou falar aqui agora. E com isso, né, eles não entravam em estatísticas, né, porque para você fazer estatísticas de cunho educacional, que aponte, olha, você tem tantas pessoas sem escola, então é necessário se construir escolas, olha, você tem tantas pessoas que necessitam de hospitais. Olha, se as pessoas elas não têm uma certidão de nascimento que na burocracia comprova que elas existem, olha, sem existência o número não aparece nas estatísticas. Essa foi a grande. Então você tinha, por um lado, o capital, e no caso, no caso específico do texto, a empresa de fast food, obtendo grandes privilégios, e ao mesmo tempo, por outro lado, o empobrecimento radical de parcela considerável da população, em torno da incapacidade que o país teve de, ao se destruir postos de trabalho num canto, em um ramo produtivo, não ter capacidade de criar postos de trabalho em outros ramos produtivos, né? E aí as pessoas foram condenadas a um processo de pauperização, que foi o que a autora, a professora conta para o Michael Apple. E imagine o seguinte, né, dentro de um processo, né, ao qual, na própria cultura da Tailândia, né, você tem lá aquela passagem do texto lá que fala sobre as placas, né? Olha, as placas que indicavam a plantação de batatas, né, o fast food nem é tão preponderante assim em um país que tem uma cultura totalmente distinta em termos de culinária, e o que quer que seja, aquilo nem era para a própria população em si.
Isso vamos pôr assim, a primeira parte do texto. Né? A pergunta que o Michael Apple faz, quando ele começa, em uma segunda parte, a discutir um item do capítulo, perdão, que ele coloca ali sobre a branquidade, é a seguinte, fala assim, olha, mas por que que isso acontece? O que que isso significa? Quer dizer, por que que em âmbito internacional esse processo de busca propriamente dita de matérias-primas, né, de isenção de impostos, é entendido, em alguns casos, como algo natural e não social. Entendam, quando a gente fala de algo natural, o natural é aquilo que independe da ação humana. Né? É a mesma coisa quando você pega lá no campo da biologia, você fala assim, olha, mas o céu é azul, a folha é verde. Independente da humanidade agir ou não, o céu é azul, porque é um fenômeno natural, que independe da ação humana. Diferente quando quando a gente analisa isso em um processo de cunho humano, porque um processo de cunho humano ele impacta em uma leitura dos projetos que estão em disputa, das concepções humanas, aquilo que a gente conversou um pouco na introdução desse curso, das mediações que se tem entre o passado, o presente e o futuro. E quando o Michael Apple faz esse debate, ele fala assim, olha, existe um processo posto também em nível internacional, que é uma retomada de princípios eurocentristas que ganham eu vou usar aqui um termo do David Harvey, né? Que ganham uma maior relevância em função dos pressupostos da compressão espaço-tempo. Isso mais para os alunos da geografia, podemos conversar um pouquinho sobre a tese da compressão do espaço-tempo, proposta pelo David Harvey, ao qual você está em disputa a manutenção de uma forma de soberania que justifica as próprias relações entre o centro e a periferia do capitalismo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Que isso significa o seguinte, tá? Que você tem um processo de uma espécie de uma branca... enrolou aqui a palavra, não vai ser. Mas você tem um processo posto, que é aquilo, que é um tema que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente aí no nosso curso, da construção daquilo que a gente denomina como tal do jeito neoliberal de viver e trabalhar, o que em alguns casos se coloca como homem econômico, né? Que impacta na construção de uma outra lógica de vida, de se perceber o tempo e o espaço, né? O grande sonho, abre e fecha-se aspas, ou utopia, abre e fecha-se aspas, neoliberal dos seres humanos como empreendedores de si próprio, né? E que o fast food em si, por ele se apresenta como uma outra lógica de vida, né? Você pega, né? Que acelera a própria dimensão que se tem da relação dos seres humanos com os alimentos, porque isso acaba sendo entendida, como disse a vocês, como uma lógica de vida diferente, né? É muito comum, né, você em grandes centros, seja São Paulo, capital, é um exemplo disso que eu estou falando para vocês, quando você vai comer um lanche em fast food, que quando você consegue se sentar numa mesa, às vezes, dependendo
do local que você esteja, especialmente se for em um shopping. Não estou dizendo agora em termos de pandemia que tá um pouco mais diferente, mas é quando você tem aí condições cotidianas, né? Você tem uma fila, às vezes, de 10 pessoas esperando seu lugar para sentar, né? Você tem ali uma dimensão própria da construção, como disse a vocês, de uma outra lógica de tempo e espaço. E essa outra lógica de tempo e espaço que propõe esse novo jeito de viver e trabalhar como se fosse também algo natural e não uma escolha de cunho social. Olha, é natural que eu me alimente o mais rápido possível para conseguir fazer as outras tarefas, né? É uma dimensão de concepção de mundo, perdão, oriundo lá do toyotismo, né? Do qual você envolve aqueles que vivem do trabalho 24 horas por dia, ao qual a própria dimensão do lazer ela é repensada. E por que o Michael Apple estabelece essas duas dimensões? Por que ele mostra primeiro isso, o que ocorreu na Tailândia, e advoga por essa concepção de cunho cultural? Para mostrar, propriamente dito, que a gente só consegue perceber processos sociais quando a gente entende a dinâmica e a história que o criou. Para nós entendermos que as escolhas humanas nada têm de sobrenatural. Elas são escolhas humanas, de classe, centradas nas contradições que se tem no período que a gente vive. Então, quando ele chama essa questão, ele diz assim, olha, mas não é simplesmente a batata que depois foi congelada e depois é frita, que é vendida como parte, ou solitária como parte de um lanche. Não, ela carrega dentro, ela é um processo que está presente, que talvez um dos grandes desafios da humanidade seja entender o processo social que criou aquilo. Ela é uma mercadoria, vamos pôr dessa maneira. E uma mercadoria de cunho fetichizada. Falarei sobre isso na aula e lembrem sobre essa questão. Tá? Ela é uma mercadoria, ela é fruto do trabalho humano, ela não apareceu ali de forma natural. Ela é a expressão de um projeto de cunho cultural que se manifesta no nosso tempo e que, de certa forma, redefine a própria dimensão do tempo e do espaço. O texto em si, ele trabalha essas questões. Quer dizer, o Michael Apple faz um convite. E um convite de dimensões, de interpretações que estão postas nos dias atuais. E termina ali o texto como uma brincadeira, dizendo que não come batata frita, enfim, né? Mas aquilo a batata frita dos restaurantes lá de fast food, mas aquilo é uma brincadeira, nem entra no mérito ou não, mas o convite está feito para que as pessoas consigam entender que os processos do trabalho, mediação entre a humanidade e a natureza, carregam no seu interior um conjunto de conflitos, né, que estão presentes dentro da nossa sociedade. Em linhas gerais, o que o texto aborda é isso. Nós conversaremos sobre esse texto novamente na segunda-feira com a turma de Geografia, pela manhã, e na quarta-feira também pela manhã, com os alunos do curso de Matemática. Eu desejo a vocês uma boa leitura, um bom final de semana e um abraço a todos, tá? Até a nossa próxima aula.